Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1 com o tema Limites de Funções. No vídeo anterior aqui do canal, chamado Introdução ao Conceito de Limites, nós vimos o significado dessa expressão limite de f de x quando x tende a igual a L. Então, rapidamente, lembrando, isso significa que quando x tende a f de x tende a L. Nós também já vimos nesse vídeo como encontrar o valor do L em várias situações. Essas situações são aquelas em que o A pertence ao domínio da função e o gráfico da função f é uma linha sem salto no ponto A f de A. Nesse caso, a gente viu que limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então, pessoal, essas duas informações aqui, que A pertence ao domínio da f e que o gráfico da f é uma linha sem salto no ponto A f de A, é resumido com a seguinte expressão: f é contínua em A. Tá? Então esse é o conceito de continuidade de uma função num ponto. Então, usando essa nomenclatura nova de continuidade de uma função em um ponto, a gente já pode afirmar, segundo o que a gente viu anteriormente, que se f é contínua em A, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então, dessa forma, nós sabemos calcular o limite de uma quantidade muito grande de funções. Quais funções? Todas aquelas que são contínuas no ponto A, certo? Então o nosso objetivo sempre vai ser calcular o limite de uma certa função que vai ser dada quando x tende a um certo ponto A, que também vai ser dado nos exercícios, tudo bem? Então o nosso grande problema, entre aspas, problema, vai ser olhar para a função f de x que vai aparecer no exercício e saber identificar se ela é ou não contínua. Se ela for contínua, então para calcular o limite vai ser muito fácil, muito tranquilo. Vai bastar substituir o x por A. Então é importante a gente saber reconhecer as funções contínuas. Então, nesse vídeo anterior aí do canal, mencionado agora há pouco, introdução ao conceito de limite, a gente viu o exemplo de várias funções que são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Função polinomial, a função cosseno de x, raiz quadrada de x, a função exponencial de x. Lembrando aqui que E é uma constante da matemática, conhecida como número de Euler, vale 2,71 alguma coisa, é um número irracional, tá? Então tem uma quantidade bastante grande de funções que a gente já sabe calcular o limite. Aqui, pessoal, vale observar o seguinte: não precisa ser necessariamente cosseno de x, pode ser a função f de x igual a seno de x, tá? Aqui não precisa ser raiz quadrada, pode ser raiz de qualquer índice, tá? Pode ser raiz cúbica, pode ser raiz quarta, raiz quinta, etc. Então tem várias funções aí. Aqui nessa expressão aqui, e elevado a x, não tem que ser necessariamente o número e. Pode ser outra constante qualquer. Pode ser c elevado a x, onde c é qualquer número real, tá? Então são alguns exemplos de funções contínuas. Quando a gente se deparar com uma dessas funções e quiser calcular o limite dela, quando o x tende a um ponto A, basta substituir o x por A, certo? Que essas funções são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Então a gente vê que é uma quantidade muito grande de funções que nós já sabemos calcular o limite. Mas você vai ver agora que a quantidade de funções que a gente consegue calcular o limite com essa expressão aqui, tão simples e tão fácil, simplesmente substituindo o x por A, é na verdade maior ainda, porque se a gente combinar essas funções aqui, ainda vamos obter uma função contínua. Olha só o que acontece. Se f e g são duas funções contínuas no ponto A, então também vão ser contínuas no ponto A todas essas funções aqui. Então, a soma f mais g é contínua no ponto A. A diferença f menos g também vai ser contínua no ponto A. O produto f vezes g vai ser contínuo no ponto A. A razão f dividida por g vai ser contínua no ponto A também. Aqui só tem que fazer uma seguinte observação. Lembra que para uma função ser contínua num ponto, esse ponto tem que estar no domínio da função, certo? Então aqui o g de A não pode ser zero, porque se o g de A for zero, eu vou ter isso aqui, ó, f de A sobre g de A, certo? Então ficaria f de A sobre zero, no caso de g de A ser zero, e isso aqui não está definido na matemática, certo? Então o A
se o g de A for zero, não faz parte do domínio da função f sobre g. Tá? Então a função f sobre g vai ser contínua no ponto A, caso o g de A seja diferente de zero. Tá bom? E por fim a função f bola g, que é a composição de f com g, vai ser contínua também no ponto A. Certo? Então a gente tem uma quantidade muito grande de funções que são contínuas no ponto A e que, portanto, a gente sabe calcular o limite delas quando x tende a A. Tá? Então vamos supor que h é qualquer uma dessas funções aqui. Então o limite de h de x quando x tende a A é muito fácil de calcular. Basta simplesmente substituir o x por A. É A aqui, tá, pessoal? Que é A. Certo? Então essa maneira bem simples de calcular o limite de uma quantidade bem grande de funções. Tá bom, então vamos ver um exemplo dessa situação. Imagina que a gente tem essa função aqui, h de x igual a x ao quadrado menos 2x mais seno de x. Então olha só, pessoal, isso aqui, ó, é uma função polinomial. Função polinomial de grau 2. Então é uma função que a gente já sabe que é contínua. Isso aqui é a função seno. Também sabemos que é a função contínua. Pelo que a gente acabou de ver agora há pouco, soma de função contínua com função contínua é ainda uma função contínua. Portanto, a função h de x é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Sendo assim, se a gente quiser calcular o limite dessa função, observe que essa função aqui é a função h de x, que a gente viu agora há pouco. Quando x tende a π, o que a gente tem que fazer? Simplesmente substituir o x por π. Então esse limite aqui vai ficar simplesmente, onde tem x eu vou botar π. π ao quadrado, menos 2 vezes π, mais seno de π. Tá? Então lembrando lá do ensino médio, seno de π é zero. O resultado vai ser π ao quadrado, menos 2 vezes π. E está aí o limite de x ao quadrado menos 2x mais seno de x, quando x tende a π. Então vamos aproveitar esse exemplo aqui, que a gente conseguiu calcular o limite dessa função, quando x tende a π, para lembrar o conceito de limite, que é sempre importante a gente ter em mente o significado de limite, tá? Não basta saber calcular, até porque calcular o limite de função contínua a gente está vendo que é muito simples, é só substituir o x pelo ponto para onde ele está tendendo. Muito importante também a gente ter sempre muito claro o significado teórico de limite. Então, o que significa dizer que limite dessa função aqui, quando x tende a π, é igual a π ao quadrado menos 2π? Significa que quando x se aproxima de π, essa expressão aqui se aproxima de π ao quadrado menos 2π. Tá? Vamos ver mais um exemplo então? Vamos ver agora esse caso aqui, ó. A função h de x igual a raiz cúbica de seno de x mais 3 elevado a x. Será que essa função é contínua? Olha só, vamos considerar a função f de x igual a raiz cúbica de x. Essa função a gente sabe que é contínua, porque é a função raiz cúbica de x. A gente já viu agora há pouco que é uma função contínua. Vamos considerar agora a função g de x igual a seno de x mais 3 elevado a x. Essa função também é contínua. Por quê? Porque ela é a soma de duas funções contínuas. A função seno de x é contínua e a função 3 elevado a x é contínua. Portanto, a função g de x é contínua também. Vamos fazer agora a composição f bola g de x. Isso é f de g de x, tá? Composição de funções. O que é f de g de x? Então vamos ver o que a f faz. A f pega o que está entre parênteses e faz raiz cúbica disso. Agora o que está entre parênteses é g de x. Então f de g de x vai ser raiz cúbica de g de x. Mas quem é g de x? Está aqui a expressão de g de x. G de x é seno de x mais 3 elevado a x. Então isso vai ficar raiz cúbica de seno de x mais 3 elevado a x. Observe que essa expressão que aparece aqui, raiz cúbica de seno de x mais 3 elevado a x, é f bola g de x,
que a gente sabe que é uma função contínua, e é exatamente a função h. Conclusão, a função h de x é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, a gente sabe calcular o seu limite quando x tende a qualquer ponto do seu domínio. Vamos calcular aqui o limite, então, quando x tende a zero. O que a gente vai fazer? Como essa função é contínua no ponto zero, para calcular o limite, basta substituir o x por zero. Então vai ficar seno de zero mais 3 elevado a zero. Vai ficar a raiz cúbica. Seno de zero é zero, mais 3 elevado a zero é 1. Então vai ficar a raiz cúbica de 0 mais 1, que é 1. Raiz cúbica de 1, 1. Está aí calculado o limite dessa função. Então você já sabe calcular o limite de f de x quando x tende a muitas vezes, tá? Sempre que f for contínua em A. Nesse caso, basta substituir o x pelo valor A. Então, por fim, agora fica a seguinte pergunta: mas se f não é contínuo em A, como calcular o limite de f de x quando x tende a A? Bom, esse é o tema do próximo vídeo. Por enquanto vamos ficando por aqui. Faça bastante exercício de limites de função f, no caso de f ser contínua, e no próximo vídeo a gente vai ver como fazer isso aqui, como calcular o limite de f de x quando x tende a A, no caso de f não ser contínua em A. Tá bom, pessoal? Mas no próximo vídeo a gente vê mais sobre isso. Um abraço e bom estudo!